Queridos irmãos, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Hoje é o dia de lembrarmos de Deus. É o tema da mensagem desta noite. Hoje é o dia de lembrarmos de Deus. Todo dia é dia de lembrar de Deus, mas eu quero chamar a atenção nesta noite para esse tema. Você está lembrado de Deus? Tem colocado Deus na sua agenda? Tem colocado Deus nos seus propósitos? Hoje é tempo não só de louvar, de estar lembrando do Criador. Vamos ouvir a palavra do sábio Salomão, Eclesiastes capítulo 12. Bem conhecido esse texto, mas que não tem uma direção apenas para os jovens, ok? Essa mensagem é para todos nós, embora fale aqui da mocidade, mas nós precisamos lembrar do Criador, o idoso, a criança, sempre lembrando de Deus. O tema da mensagem de hoje é justamente esse. Hoje é dia de lembrarmos de Deus. Glória ao Senhor. Capítulo 12 de Eclesiastes diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a lua, e a luz, e a lua, e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e te perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito e a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. E de tudo que se tem ouvido, a suma é, o fim é, teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja má. De vaidade a vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E a recomendação bíblica, profética nesta noite, é lembrar de Deus. Pai querido, nos ajuda a compreender a Tua palavra. O Teu Espírito Santo já tem falado conosco durante todo este culto, ó Pai. Tudo o que está acontecendo aqui é os jovens e a igreja que lembra do Senhor. E quando a gente lembra do irmão necessitado e ora por ele, estamos fazendo também pelo Senhor. Essas são as palavras do Teu Filho Jesus Cristo, lá no sermão escatológico no final do tempo. Muitos virão naquele dia: Senhor, quando foi que eu te vi com fome e te dei de comer? Quando foi que eu te vi com sede e me dei de beber? E o Senhor vai dizer: foi quando tu fizesse a um desses pequeninos, você me ajudou. Quando você, aleluia, você fez, deu uma roupa que estava nu, você me ajudou. Toda a glória seja dada ao Teu nome, ó Pai. Nos ajuda, Deus, a entender o mistério do Evangelho, das Tuas palavras, ó Deus. Lembrar do Senhor
é lembrar do nosso irmão também, é lembrar dos que estão necessitados, sofridos. Foi assim o segredo do Evangelho. De tudo que se tem ouvido, assuma isso, temer a Deus, lembrar do Criador nesses dias, enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui, ó Pai. E tudo o que vier na mão para fazer, devemos fazer conforme as nossas forças, porque para a sepultura e o além, onde nós iremos, lá não vai ter mais tempo, lá não vai ter mais nada. Tudo é aqui agora, ó Pai. É uma noite como essa, onde estamos aqui alegres na Tua presença, falando do Teu amor, Pai, com essa leveza, com essa gratidão, ó Deus, com amor na nossa alma, Pai. Oh, glória ao Teu nome, ó Deus. Venha abençoar meu irmão que está do outro lado, meus irmãos que estão aqui presentes. Talvez, ó Deus, o irmão cantando, mas com uma necessidade tão grande, a despensa vazia, e tantas coisas têm acontecido, ó Pai. Mas nesta noite, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja abrindo nossas mentes, o nosso coração, para entender que quando lembramos dos nossos irmãos, aqueles necessitados, estamos também lembrando do nosso Criador. Toda a glória seja dada a Ti, ó Pai. Obrigado por esta noite, pela palavra, pela mensagem que o Senhor, tenho certeza que Teu Espírito Santo já está colocando compreensão no nosso coração, ó Pai. Abençoa Teu povo, abençoa a IEBT nesses 22 anos, Igreja Unida, Igreja Feliz, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com os problemas que é natural dos homens, mas uma igreja, Deus, que tem essa visão, a glória do Teu nome, ó Pai. Venha nos ajudar, ó Pai, e que essa mensagem toque na alma, toque no coração, ó Pai, e transforme vidas, ó Pai, porque para isso o Senhor fez, ó Deus. Por isso o Senhor veio, para que todos tivessem vida e vida com abundância. Toda a glória seja dada ao Teu nome. Ajuda-nos na compreensão da Tua palavra, e que tudo, ó Pai, o Teu nome em tudo seja glorificado. Dá sabedoria, estou na condição, Deus, de pregador desta noite. Dá sabedoria a Teu servo, que está na condição de ouvinte, que haja esse momento agora de oração. Aleluia, 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 ó Pai. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Você pode dizer amém, irmãos? Amém. Queridos irmãos, que palavra, né? Que culto abençoado. O homem deve se preparar e deve lembrar de Deus. Prepara-te, Israel, também uma palavra profética para te encontrar o Senhor teu Deus. Queridos irmãos, por quem foi escrito Eclesiastes? Pelo um sábio, Salomão, um observador da vida. Um homem que pediu a Deus sabedoria e Deus deu sabedoria a ele. E ele compôs muitos provérbios, muitos salmos, muitos poemas. E realmente, ainda hoje esses poemas falam conosco. Muitos salmos também de Salomão, provérbios, né? Mensagens poéticas. Em tudo isso nós crescemos e nos alimentamos com esse livro de sabedoria sapiencial. E ele fecha esse livro falando sobre essa realidade. Lemos o capítulo 12 inteiro, do versículo 1 ao versículo 14. Ele conclui, ele pede para lembrar e conclui dizendo que Deus há de trazer juízo tudo que fazemos aqui nesse mundo, até aquelas coisas que estão encobertas, que ninguém nunca soube, Deus vai trazer a juízo. Que palavra forte, né? Por isso que o homem deve temer ao Senhor. Ele deve realmente saber que Deus está vendo tudo. E Deus não só vê a aparência, Deus vê o interior. Deus vê o coração. Aí sim que o nosso temor deve ser maior. Aí sim Deus que sonda os nossos corações e sabe a nossa intenção. As pessoas no máximo julgam pela aparência e muitas coisas, mas Deus sabe e conhece. E essa palavra, irmãos, veio muito forte ao meu coração enquanto eu meditava para trazer a mensagem desta noite. Lembrar de Deus, e é o tema da mensagem nesta noite. É um dia especial, nesse dia 31 de maio, quando já estamos concluindo o 5º mês do ano. Vamos lembrar do Senhor. Eu não sei como tem sido esses 5 meses na sua vida. Para muitas pessoas, para mim, foi uma mudança radical. A partir do mês de março aproximadamente, começou muitas mudanças. E até hoje, a gente tem vivido pela graça do Senhor, pela misericórdia, diante de tudo o que tem acontecido. Pessoas que adoeceram, não só do vírus, da mente, na cabeça, emocionalmente, pessoas abaladas, pessoas que infartaram, pessoas que morreram, são muitas notícias. Semana eu recebi uma notícia, estava compartilhando com o pastor Abisaí, até compartilhei com alguns irmãos, um pastor de 48 anos, bem jovem, atlético, um infarto fulminante. É muita perreia, é muita contrariedade, e nós precisamos lembrar de Deus, precisamos do Senhor. E a mensagem desta noite tem esse tema. Hoje é o dia de lembrarmos do Senhor, sempre lembrando de Deus. Então,
em tudo, na sua sabedoria, Salomão compôs, ele refletia de um modo geral. Eu estava observando também no capítulo de número 1, me permita que os irmãos aí acompanhando também, Eclesiastes, lá no capítulo 1, é muito interessante. Eu gosto de ler o livro de Eclesiastes, não me canso. Olha o que é que ele diz, no versículo de número 8: todas essas coisas se cansam tanto que ninguém pode declarar, e os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isto se tornará a fazer, de modo que nada existe novo debaixo do sol. Há alguma coisa que alguém possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, já foram antes de nós. Você sabia que já aconteceu pandemia? Muitas pandemias e muitas pessoas, não é a primeira vez que acontece, já aconteceu no século passado, já aconteceu entre nós. E aqui ele diz assim: atentei. Ele foi um homem que teve muitas oportunidades, muita riqueza, e ele disse que atentou para todas as obras que se faz debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, aflição de espírito. Irmãos amados, quando a gente vê esse livro, não é, poético, mas com uma profundeza tão grande, é bom refletir e lembrar de Deus. Ele começa dizendo que o temor do Senhor é o princípio da ciência. Pessoas que querem buscar sabedoria, não está errado não, a gente precisa buscar sabedoria, mas a primeira coisa é temer a Deus, é lembrar do Senhor. Quando a gente lembra de Deus, a gente já é sábio, a gente já se torna um sábio, quando você se entrega ao Senhor. A sabedoria que aqui o texto fala, não são nossos diplomas acadêmicos, não, nossas graduações, não se trata disso não, trata de temer a Deus, de buscar o Senhor, de entender a missão que nós temos para nossas vidas. Então aqui, teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Veja o que é que o sábio fala, está no versículo de número 13 também, de tudo que se tem ouvido. O fim é, teme a Deus, guarda seus mandamentos, guarda a sua palavra, porque isto é o dever de todo homem. Mas o homem despreza a lei de Deus. Por isso que a Bíblia chama o homem de louco, quando esquece do Senhor. E essa palavra direcionada para o jovem, ele diz logo no versículo seguinte: afasta do teu coração, remove da tua carne o desgosto e a dor, porque tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo passa nessa vida. Então, meus irmãos, olhando para esse texto, temer a Deus é o mesmo que conhecer, reconhecer, adorá-lo, servi-lo e obedecê-lo, e procurar obedecer sua palavra, que é revelada a nós. Está aqui a palavra do Senhor, que é revelação, e nós precisamos. O homem muitas vezes, na sua arrogância, diz que sabe tudo, o Senhor sabe tudo e não sabe. O homem é carente, o homem é pó, o homem é cinza. Ele diz aqui, você teve que reconhecer a Deus, porque o pó vai voltar à terra como era. Ele lembra quem somos, e o Espírito volta a Deus que eu deu. Vaidade é vaidade. O pregador diz que tudo passa, ninguém leva nada, tudo vai ficar. E às vezes a gente fica desesperado, sem lembrar de Deus, lembrando amanhã, como é que eu vou ganhar? E eu sei dessa necessidade, que a gente tem essa necessidade. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus fala sobre a solicitude da vida. A gente fica preocupado com comer, sim, com beber, sim, com vestir também. Mas ele diz que Deus sabe o que a gente precisa. E ele lembra que as aves do céu ele alimenta. Ele lembra de tanta coisa para a gente. E a gente às vezes fica tão ansioso e deixa de viver o hoje, preocupado com amanhã. Então, irmãos, aqui nesse texto tem uma proposta, a mensagem dessa noite. Para nos relacionarmos com Deus, primeiro precisamos lembrar dele. Como é que nós vamos ter relacionamento com Deus se a gente não lembra dele? Que relacionamento é esse? Quando você namora, é noivo, é casado, amigo, tal, você não tem um relacionamento? Você lembra daquela pessoa? Porque você tem um relacionamento. Tem pessoas que dizem assim, quando liga para mim eu já sei que é para pedir. Tem gente que diz assim, né? Já lembrou de mim. Mas a gente precisa lembrar de Deus para pedir mesmo, para buscar mesmo, para pedir a sua ajuda, e não esquecer de Deus, lembrar de Deus sempre. Então eu tenho pelo menos 3 tópicos aqui, e quero desenvolver o Espírito Santo me ajudando no temor do Senhor. Então, para nos relacionarmos com Deus, em primeiro lugar, precisamos lembrar dele. Quando devemos lembrar de Deus? É o primeiro tópico. Quando pastor, que devemos lembrar de Deus? Segundo lugar,
Vamos falar sobre isso. Por que devemos lembrar de Deus? Por que devemos lembrar de Deus? Quando devemos lembrar de Deus? E por que lembrar de Deus? É o segundo tópico. E terceiro, na mensagem, o João está apresentando os tópicos, vamos desenvolver. O que acontece se Deus nunca fazer parte da nossa vida? O que vai acontecer com alguém que nos chama a Deus para fazer parte da sua vida? Então, essa é a proposta. E vamos mergulhar um pouco nesse capítulo 12, pensando nessa palavra de sabedoria que Deus coloca para cada um de nós. Então, primeiro lugar, quando devemos lembrar de Deus? Hoje, agora. Por isso que o tema é esse. Hoje é o dia de lembrarmos de Deus. Se hoje ouvides a minha voz, não endureça o vosso coração. Deus às vezes está falando com o crente, está falando com o homem, mas o homem está endurecido no coração. Então o dia de lembrar de Deus é hoje. Esse texto, na linguagem mais acessível para a juventude, lembrando, diz assim: não deixe, atenção jovem, olha o que é que diz aqui no outra linguagem. Não deixe que o entusiasmo da mocidade fazer com que você esqueça do seu Criador. Honre a Deus enquanto você é jovem, antes que cheguem os dias maus, quando você não vai mais ter alegria de viver. É a Bíblia viva, ela fala disso aí. Olhe, que todo o teu entusiasmo, a tua saúde, a tua força, não leve você a se esquecer de Deus. Porque, infelizmente, tem muitos na Bíblia, homens que esqueceram de Deus. Você lembra daquele jovem religioso, que tinha uma religião, que ia até para a sinagoga, que obedecia a pai, que obedecia a mãe? Ele era o candidato a ser membro de qualquer igreja. Mas Jesus Cristo olhou para aquele jovem e diz: falta uma coisa, você lembrar de Deus e colocá-lo em primeiro lugar. Porque ele não estava em Deus no primeiro lugar, porque Deus olha o coração. Lembrar de Deus aqui, irmãos, é uma exigência divina, é colocá-lo no primeiro lugar, é colocar a sua juventude em favor de Deus, é lembrar do Senhor aqui agora em todo o teu potencial, é você buscar Deus, é você enfrentar gigante, é você lá no campo de batalha derrotar o filisteu, é você cheio de força como Sansão. Não o Sansão que se entregou para aquela mulher que não era do projeto, do plano de Deus para a vida dele, mas ele pagou um preço. Mas é buscar força em Deus, consagrando-se ao Senhor. Buscar Deus como José, que apesar de todas as perseguições era um jovem, mas nunca desistiu de seu Deus, passava por prova, era jogado dentro da cisterna, foi preso injustamente, ficou dentro de um calabouço, mas nunca esqueceu de Deus. E ele, no tempo da aflição dele, ele tinha visão, ele tinha revelação, porque quem lembra de Deus, Deus nunca esquece dele. Deus está sempre presente, ele está sempre buscando o Senhor. Pode levantar a luta que vier, pode levantar a dúvida que vier, mas você está em comunhão com Deus, você goza de comunhão com Deus. Então se prepare, porque Deus vai fazer uma coisa melhor do que você pensava. Melhor. E José jamais pensou que de escravo seria o governador do Egito. Queridos irmãos, como é bom lembrar. Agora, José pagou um preço porque parecia muita gente com inveja, inclusive os próprios irmãos dele. Acontece isso. Só quer ser o santo, é o queridinho do papai, tantas coisas, mas ele sempre olhando para Deus. Então o sábio diz para o jovem hoje: lembra teu Criador, galgue, faça cursos, faça as pós da vida, é pós, faça o que você puder, faça mestrado, planejem, faça o que você achar melhor, mas nunca esqueça de Deus. Tem um pensamento que diz assim: seja um jovem para frente, mas nunca deixe Jesus para trás. Lembra-te do teu Criador. E o profeta diz aqui, o sábio: antes que seja tarde demais, antes que venham os maus dias e cheguem os anos que você diga: poxa, acabou o meu prazer, acabou minha alegria. Sirva a Deus com essa alegria que esses jovens hoje aqui, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, glorificando a Deus. É diferente, irmãos. Quem sabe tem muitos jovens aí se acabando nas drogas, aperreado no mundo do crime, no mundo da prostituição, mas tem jovens ainda consagrados que adoram a Deus, lembrando de Deus, e vai ter recompensa. Porque tem recompensa, porque Deus vai trazer a juízo tudo o que a gente faz. Então aqui, hoje é o dia de lembrar de Deus. O Espírito Santo está dizendo, por meio desse texto, que precisamos lembrar de Deus enquanto temos o vigor físico, a disposição de servi-lo.
tem disposição, ainda tem força. Ai meu Deus, que bom, eu vim pela manhã, o Senhor me deu graça, disposição para vir à noite, essa disposição, eu me alegro. Eu não sou tão jovem, né? Mas Deus ainda dá alegria, Ele dá força, Ele renova, e Deus quer te usar muito mais. Você é mais jovem, Deus tem um chamado na tua vida, Deus tem um chamado. Ah pastor, mas Deus deu um filho a Abraão, a promessa, ele tinha 100 anos, cuidado com isso. É bem verdade que Deus chama também as pessoas que têm a idade, os velhos vão ser renovadas as forças, na visão que Joel teve. Mas preste atenção, quantos jovens Deus tem chamado? Quem sabe você é um crente, um jovem de fornalha, Sadraque, Mesaque, Abednego, mas tem que lembrar de Deus agora, e rejeitar as ofertas do mundo, porque o mundo está dando muita oferta, mas no fim são frustrações, são dores, porque você deixou o Senhor, a fonte das águas vivas. Nunca deixe Deus, nunca deixe Deus. Eu vou estudar computação, estuda bem muito. Eu vou estuda tecnologia até dar uma dor. Agora não esquece de Deus não. Não esquece de Deus. Vou namorar. Se for de Deus, namora. Vou noivar, aleluia. Vou casar, vai. Mas Jesus ali presente. Eu fiz alguns casamentos e eu achava interessante que algumas noivas colocavam na frente uma menina disse assim, Jesus já chegou. Eu disse, foda, Jesus já chegou. Então, ali tranquilo, para Jesus já ia na frente. Eu disse, olha que ideia. E assim, Jesus foi convidado, uma coisa assim, Jesus foi convidado. Lembrando de Caná da Galileia, Jesus foi convidado para aquele casamento. Convida Jesus. Está apertando as coisas? Convida Ele. Fala para Ele. Conta a história. Glorifica. Faz a obra dEle. Lembra o teu Criador. Quando devemos lembrar? Esse texto fala isso. O autor da carta a Hebreus, ele declarou que o tempo de lembrarmos de Deus é hoje. Se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vosso coração. Está lá em Hebreus. Como na provação lá no deserto, teve gente que endureceu o coração. Em vez de lembrar de Deus, ficou xingando. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus gosta da palavra de Deus. Quem é de Deus tem prazer de ouvir a palavra de Deus. Quem é de Deus, pastor, tem quem não é de Deus? Tem, irmão. Nós não podemos ser tão inocentes. Está na Bíblia lá em João capítulo 8. Tinha pessoas que gostavam de ouvir, tem pessoas que vibravam por ouvir, mas tem pessoas que fazem isso, porque não gosta, porque não são de Deus. Quem é de Deus gosta da palavra de Deus, ama a palavra de Deus. É o que a Bíblia diz. E a gente já está preparado para isso, porque sempre haverá aqueles que não gostam. E ele diz assim, ele deu um conselho, lembra do teu Criador. Olha aqui o que é que o texto diz. Tem pessoas, isso é verdade, tem pessoas que só se lembram de Deus no momento de festividades religiosas. Por exemplo, é Natal. Bingo Bell sai daí, é Jesus de Natal e compra, vai para a festa de Natal, é aquela alegria. Vai até na cantata, até aparece. Você sabe que tem gente que aparece na cantata de ano em ano, gostando de cantar, só aparece Natal nisso. Aí lembrou de Jesus, não apareceu Natal. Eu acho lindo o Natal, porque é Jesus tal e tal e tal. Aqueles irmãos. Mas tem mais, eles sempre pessoas lembram de Jesus só na festividade. Ou quando se depara numa situação difícil, extremas, como a morte. Quer ver uma pessoa se lembrar de Deus? Eu já notei isso, dia de finado. Já vi pessoas dizendo, todo mundo morre, tem até o dia dos mortos. Aí fica cabreiro, vê uma pessoa fica meio triste. E vai lá, visita ali, fica, Deus levou. E faz uma cara de piedade. Lembra de Deus no Natal, lembra de Deus no finado, lembra de Deus na Páscoa. Jesus morreu por mim. Mas a cruz não conseguiu, né? Cantar hino, até chora. E vem para a encenação, a cruz cai, vai lá ajudar. Tem gente, faz isso, sai arrasado, mas depois volta para o mundo. Acabou a crucificação, já era. Para o ano volta de novo. Tenha cuidado com isso. Pessoas que lembram de Deus na hora da dor, na hora das festividades ou na crise. Inclusive, falando nessa pandemia do vírus, esse vírus converteu a Jesus, né? Esse vírus deixou muita gente de joelho no chão. Ai, Jesus, vem aqui, Jesus. Teve um pai pastor, faz 58 anos que eu não faço uma vigília. Eu disse, como assim, irmão? Porque ele já tem uma idade, né? Eu desde que me converteu, eu nunca soube o que é evangelho, até criticava. Que nada, a noite foi para dormir. Dizia assim, metia o pau quem gostava de vigília. E como é que eu estou agora? Eu não durmo de noite mais não. É orando, é clamando. Já entrei até num grupo que o Senhor colocou. Tem gente que é assim.
E está certo, despertou, precisa despertar. E eu confesso a você que eu passei a ler mais a Bíblia. Passei a pregar mais. Eu não sei se aconteceu isso com você. Você passou a buscar mais a Deus. Você buscou a orar mais. Isso mexeu com muita gente. Mexeu com muitos pastores. Mexeu com liderança religiosa. Mexeu com o povo de Deus. O povo começou a clamar mais. Oração. Passa até um vídeo, o pessoal no meio da rua de joelhos, na praça. Eu disse, que coisa, eu nunca vi isso. E passava o pessoal da moto, é isso aí. E o pessoal de joelhos, no meio da rua. Eu nunca vi isso. E tudo depois do vírus. O que foi que aconteceu? Teve pregador aqui, que teve conferencista que levou ninguém para se ajoelhar no meio da rua, pois o vírus levou. Quando começou agora, o que é que tu tem, filho? Parece que eu estou com febre. Jesus, vai orar, vou orar agora 10 minutos. Aí tá com a febre baixou, aí deixa Jesus. Quando a febre chega, tem gente que vai assim. O que foi, irmão? Jesus, olha essa tosse. Eu já vi muita coisa assim. Ô, irmãos, pastor, eu estou sentindo uma dor. Sabe onde? Eu não sei onde, mas está chegando. Eu disse, ainda de Cristo tem poder, né? A dor está chegando. E hoje tem vigília, tem. Pastor, por que você não faz agora? O senhor está vendo 15 para meia-noite. Faça de 15 para as 4. Eu disse, como assim, irmão? Eu disse, irmão, para a gente precisa dormir. Já está uma agonia a gente dormir. Tem irmão querendo fazer. De vez em quando eu faço a oração no meio-dia, eu não faço. O pessoal é de prova. Faço a oração das 10 horas, agora de 15 para as 4. Eu achei pesado. Porque já vou ali, já morrendo, chegando às 2 horas da manhã. Às vezes Marisa não quer nem mais conversar comigo depois de meia-noite. Ela fala, vai para lá. Porque eu tenho que dormir, está certa ela está ali. Né, Marisa? Aí hoje até me deram um remédiozinho. É natural, botou ali, esquentou a água, disse que é um sono, eu quero ver. Agora só posso tomar esse negocinho depois de meia-noite, né? Aí eu vou preparar. Tem 3 pauzinhos só, se isso der certo eu vou procurar isso aí, eu vou caçar. Onde é que tem isso, né? Porque para ver se a gente dorme. Existe isso? Pastor, eu estou dormindo como nunca, então você não é normal não. Que está todo mundo acordado, porque meu irmão, a gente está num momento de crise. E você dorme mais do que nunca, também isso já não é normal demais também não. Porque quem é que não fica preocupado? Tem um grupo aqui, só para a gente testar, tem um grupo aqui pequeno. Quem é que ficou contrariado esses dias? Ficou. Deixa eu ver se alguém ficou aqui, contrariado. Ficou não, ficou. Não ficou aperreado não. A gente fica, a gente ora. Passa às vezes a hora do sono. Ninguém quer ir mais para o hospital, ninguém quer ir mais. Para onde? Para a UPA, o sangue de Cristo tem poder, o cara passa pela UPA e não quer saber não, porque é uma coisa muito séria. Então, há pessoas que só lembram de Deus quando as coisas apertam. O rei Ezequias, ele lembrava de Deus, mas quando as coisas apertaram, ele ainda ficou orando com a parede, falando com Deus. Meu irmão, seja na dor, seja na alegria, devemos lembrar do Senhor. Devemos lembrar de Deus no sentido de colocar nossa vida espiritual em ordem. Põe em ordem a tua casa. Está tudo tranquilo com você? Glorifica a Deus. Está com a dor? Também ora ao Senhor. A gente ora. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da dor. Então ora, mas não para de orar, não para de buscar. Então, em primeiro lugar, quando devemos lembrar de Deus? Agora, já, sempre. E eu quero ir para o segundo tópico. Tem gente que anda esquecida de Deus e o prejuízo é muito grande, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Por que devemos lembrar de Deus? Nesse segundo tópico, com essa mensagem, tem essa pergunta. Por que devemos lembrar de Deus? O que é que você acha? Por que você deve lembrar? Por que eu preciso lembrar de Deus? A principal razão para lembrarmos de Deus vem pelo fato de que Ele nos ama, Ele pensa em nós em todo o tempo. Já parou para pensar nisso? Que Deus pensa em você todo o tempo? Você já leu a carta do profeta Jeremias? Qual é o pensamento que Deus tem a respeito de nós? Pensamento de paz, pensamento de bênção. Mas a gente às vezes tem desprezado a Deus. Se você lembrar, Ele amou tanto a mim e a você. A Bíblia diz que Ele amou tanto que deu sua vida, pensando em mim, pensando em você. A Bíblia diz que esse amor foi de tal maneira que Ele entregou seu Filho. E Jesus nos amou até o final. Será que você esquece de uma pessoa que te ama tanto? Por que você esquece quem te ama? Isso é uma injustiça. Alguém que gosta de você, alguém que ama, alguém que dá presente a você, alguém que não esquece você, você esquece dessa pessoa. Será que isso não é justiça? Alguém que te ajudou sempre, alguém que te deu a vida, alguém que cuidou de você, e você, eu sei que todo mundo tem suas tribulações, mas não podemos esquecer daquele que nos amou, e como Deus nos amou.
muitas vezes eu tenho visto pessoas lamentando, pais lamentando, meu filho esqueceu de mim, minha filha esqueceu de mim. É tanta coisa que está acontecendo. E Deus, Ele, naquele momento que Ele curou 10 leprosos, teve um que lembrou, Ele somente um lembrou. 9 esqueceram dele, foram embora. Agora na hora da dor, lembraram ou não? Gritaram, fizeram coro, mas depois que recebeu a casa, depois que recebeu a bênção, depois que recebeu o emprego, depois está tudo bem, esqueceram de Deus, deram as costas para Deus. Por que será que tem gente que faz isso? Ah, Deus, abre essa porta, se tu abrir a porta eu vou ser fiel, esse ano eu vou fazer isso, aquilo, outro, tal. Promete tanta coisa a Deus. Aí Deus vai e abençoa, mas já Deus já está sabendo, sabia que Deus já sabe, né? Ou você acha que ninguém tapeia a Deus? Deus já está ligado, e vai esquecer dele. Por isso que tem coisa que você pede e pede, eu peço, peço, e Deus não dá, porque Deus sabe, se der a gente se perde. Está entendendo qual é a ideia? Vou dar não, porque se eu der... O apóstolo Paulo era uma bênção, todo mundo concorda com isso, escreveu a metade do Novo Testamento, mas tinha um espinho na carne, que esbofeteava, que humilhava Paulo, para Paulo lembrar que dependia de Deus toda hora. Às vezes Deus deixa um sinal, cuidado, cresce muito tua bola não, que depende de mim, olha, ei, esse não homem incha, não precisa de ninguém, precisa de Deus, nós precisamos de Deus, e às vezes Deus deixa uma coisa para você ficar, ai Jesus, Jesus, você precisa de Deus. Então, por que devemos lembrar de Deus? Sobre isso o profeta declarou, eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu tenho um pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Devemos sempre lembrar de Deus, porque Ele conhece o nosso futuro e deseja nos orientar pelo caminho seguro, que nos conduzirá em segurança à vitória e à salvação eterna. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que ele deve seguir. Se você acha que já sabe demais, agora eu estou estabilizado, você vai ser Jesus, cuidado! Não tente ir sozinho. Já viu essa música? Você não vai conseguir. Com Jesus na nossa estrada. Ah, lá, lá, a música bonita de J Neto. Sem Jesus não dá. A gente canta. Não, não dá. Sem Jesus não dá. E por que você acha que você é tão espiritual e não precisa do teu irmão, que não precisa de Jesus? Você precisa. Se der uma dor de barriga, você já sabe para onde vai. Num instante fica doidinho. O que é que está acontecendo? Estou me acabando aqui. Dor de barriga. Se der uma dor de barriga, disseram que agora é um dos sinais da dengue. Da dengue não, como é o nome do vírus. Deu dor de barriga. Sangue de Cristo tem poder, é. Às vezes foi um peixe de coco que o irmão comeu fora, mas está com isso na cabeça. Às vezes pode acontecer que seja uma comida forte aí, comeu muito alho para ficar bom não sei de quê, e terminou prejudicando o outro lado. A flora intestinal, né? Porque tem prejuízo aí, tem uma história aí. Doutor Tiago depois explica aí. Aí quer ficar bom de uma coisa e força muito, toma uma medida forte, adoece. Aí o que foi, irmão? O mosquito me pegou, mosquito não, o vírus, né? Eu disse, não é o vírus nada disso não, fica tranquilo, porque tem muita coisa aí. Queridos irmãos, diz aqui o texto, que se a gente quiser um futuro seguro, precisamos ficar bem ligado com Deus. Precisamos apegar a Deus. Se você está conquistando tudo, se para você tudo dá certo, aleluia, continua com Deus, não esquece de Deus, para Ele manter esse teu sucesso, essa tua bênção, porque irmão, sem Jesus tudo cai, sem Jesus tudo desaba, com Jesus a gente chega do outro lado, só Jesus não pode nos dar paz, só Jesus, só Jesus, sem Jesus a gente não vai dar certo nada. Então por que devemos lembrar de Deus? A bem da verdade, queridos irmãos, uma vida, presta atenção, uma vida sem a presença de Deus produz toda sorte de sentimentos ruins. Uma pessoa que não tem Deus, toda sorte, até demônio vê bicho, vê tudo. Começa a ficar longe de Deus, acontece isso. Olha o que é que ele diz. Muitos vivem com amarguras, ou não? Desespero, insegurança, solidão, vidas em decadência, tudo isso em decorrência de uma vida sem Deus, de uma vida que acha que por si só sabe fazer, que você é o responsável pelo teu sucesso, porque você canta bem, porque você prega bem, porque você faz bem. Não! É Deus quem sustenta você, é Deus quem sustenta a tua vida, é Deus. O
os talentos, os dons, tudo é do Senhor. A gente tem que ter cuidado. Nós somos mordomos. Inclusive o próximo mês é mordomia. Mês de junho, a gente vai pensar sobre isso. Tudo. Aí tem um hino que diz assim: meus talentos tenho gasto, tua lei eu desprezei, mas se tu comigo fores, meu prazer cumprirei. Aí vamos lá. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. A gente vai cantar esse hino, Gabi, depois tu vê aí o número dele que a gente canta no final, porque tem tudo a ver. Queridos irmãos, pessoas que deixaram Deus são infelizes. Não tem um. Eu não conheço uma pessoa que diz assim: agora eu não tenho mais Deus, não vivo com Deus, está bem. Não, aparentemente, eu tenho um emprego bom, aparentemente está tudo bem, mas sem Jesus, irmãos, o homem não consegue ser feliz. Queridos irmãos, o salmista, ele aponta razões pelas quais devemos lembrar sempre de Deus. Você lembra do Salmo 46, versículo 1? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Nós temos um Deus presente. É por isso que você cai e levanta. Às vezes cai. Lembra do Salmo 20? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, nós nos levantamos e estamos de pé. Hoje é um dia para você começar a colocar a sua vida em ordem e colocar a Deus. Porque, irmãos, a existência humana continua para além da morte física. Ou você pensa que acaba agora? O camarada morreu ali no seio do corona, vai morrer de todos, morre, um dia vai morrer. E acabou tudo? Não, tem um vírus pior. A Bíblia fala sobre isso. O salário do pecado é o quê? A morte. A gente tem que se preparar. E esse vírus já tem a vacina. É Jesus quem pode perdoar os nossos pecados. É Jesus que nos dá a vida eterna. Porque, meus irmãos, essa existência, ela vai continuar. A Bíblia diz aqui, vamos lá para o texto, capítulo 12, que nós já lemos, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus, que é o Deus. Então não acaba aqui não. Você está escutando essa programação, essa mensagem? A vida não acaba aqui não. Acaba aqui, morre, mas lá do outro lado, a gente se andou com Deus, a gente vai ter vida eterna. Se desprezou a Deus, não lembrou dele, a morte é eterna. Por isso nessa noite, você que já sabe dessa palavra, mesmo assim está à distância, é uma noite para você voltar, refletir. Queridos irmãos, sabe o que significa? No ato da morte, encerra-se qualquer oportunidade de arrependimento e de salvação. Hebreus diz assim: ao homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso vem o quê? Juízo. Então o tempo é agora. Para a semana não, agora. Eu não contei fé de Deus, quando acabar esse vídeo eu vou aceitar. Aceita agora, irmão. É nesse momento, é nesta noite. Hoje é o dia de você lembrar de Deus. Aleluia. Queridos irmãos, aí sim, quando sairmos daqui com Deus, vamos estar com Ele eternamente. É verdade que o Senhor, Ele pode e às vezes permite que tenhamos uma dificuldade qualquer, e temos na nossa vida. O barco dos discípulos, vocês sabem disso, né? Quase que afundar, mas Jesus estava lá. E às vezes todos nós, não sei se você já notou isso, tem uma expressão que diz: temos uma pedra no sapato. Quem é que não tem problema aqui? Atire a primeira pedra. Tem aqui um grupo de jovens, a maioria jovem. A maioria aqui jovem, já tem problema. Você sabia que jovem já tem problema? Tem, pastor? Tem. Tem ou não tem? Deixa eu ver se o jovem concorda comigo. Tem problema já? Já tem? Ai, um fez assim, ó. E aí? Se tu dissesse que não tem, eu ia chamar a tua aqui para explicar que é isso, né? Porque todo mundo tem. É Danilo. Irmãos, esse mundo já é um problema. O mundo. Ou não é? Daí, o cenário político
disputa, impeachment, é tanta coisa, é tanta agonia, e o povo morrendo de fome. E o povo sofrendo. Cadê a solução? Mas é a busca pelo poder. Parece que ele não está nem aí com o vírus. Nem aí. Queridos irmãos, Deus às vezes permite a pedra no sapato, a nossa saúde debilitada. Eu já citei aqui que Paulo padecia de algum mal, que de alguma forma inibia de ser destruído pela soberba. E Paulo sabia que ele não podia se engrandecer. Cara, que é isso? Não é nada. Para que eu não me engrandecesse, foi colocado em mim um espinho na carne. Quando vejo que vê um crente que canta bonito, que louva ao Senhor, que prega, querendo se engrandecer, Deus, olha para isso. A honra e glória é para mim, meu filho. A honra e glória é para mim. O que seria de mim, do pastor Samuel, se não fosse a graça de Deus na minha vida? Hoje eu cheguei em casa quase gemendo, uma dorzinha aqui, disse, eita Marisa e tal. Mas aí foi passando na perna, deu uma massagem e tal. Mas vamos lá. Ou não? Ou será que a gente parece que, olha, não tem problema? Não tem, você tem, eu tenho. Agora tem um hino que diz assim: Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema, na terra, no mar e no céu, nunca houve e não há problemas para Deus. Aí você canta: Deus resolve o meu problema, Deus resolve o teu problema. Por que se afastar de Deus? Alguém disse assim: nesse mundo, sem Jesus eu sofro, com Jesus eu sofro, então eu prefiro sofrer com Jesus. Oh, quantos morrem, oh, quantos sofrem sem Jesus. Aí Eliezer Roda, né? Oh, quantos morrem, por Deus imploram, carregando a cruz. Esse é das antigas. Se a minha angústia, minha tormenta, me roubando a paz, existe tantos que por Jesus suportam muito mais. No mundo existe tanta tristeza, tanta aflição. Somente Deus, o soberano, com sua forte mão, vem meus problemas solucionar e dai-me força para caminhar sempre ao teu lado, num dia a dia até no céu chegar. Eita! Mas neste mundo, quem persegue crente por falar em Deus, mas é perdido perseguir o povo que Deus escolheu. A minha vida muito custou, o preço dela Jesus pagou. Se eu já perdê-la, sei que irei morar com meu Senhor. Não desanimo, pois à minha frente vai o general. Não tema a morte, pois receberei de Deus o galardão. Eita, lembrei um pedaço bom, né? Deus é contigo, eu vencerei. No céu com Cristo eu cantarei. Sem mais lamento, eternamente eu serei feliz. Essa é a música da minha juventude. Bem, naquele tempo era diferente as músicas. Papai colocava aquele hino venil e tome tocar o dia todinho. Sofrer com Jesus e eu tá lá. Eita Jesus, mas é pura verdade. Queridos irmãos, então a gente já viu. Hoje é o dia de lembrar de Deus. Qual foi a última vez que você cantou um hino? Qual foi a última vez que você leu um capítulo da Bíblia? Qual foi a última vez que você se ajoelhou, orou e chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você deu glória ao nome de Jesus? Você tem lembrado de Deus? A mensagem desta noite diz: é tempo de você lembrar de Deus. Aleluia! Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Lembra do teu Criador, lembra de Deus nos dias da tua mocidade. A mensagem desta noite: quando é que devemos lembrar de Deus? Sempre. Por que devemos lembrar de Deus? Porque Ele é tudo para mim, tudo para você. Em terceiro e último lugar, o que acontecerá? O que acontecerá se Deus nunca fizer parte
da minha vida. Coisa boa que não é, né? Coisa boa que não é. Por isso que a exortação desta noite, se anime. Diga: Jesus, vem cá, estou cheio de falha, tenho meus erros, meus pecados, mas me ajuda. E você, com essa sua humildade, Jesus vai lhe dar a vitória. Jesus, vem cá. Essa semana, pela primeira vez, a Heloísa foi lá em casa, depois desse tempo todinho, a gente com muito cuidado, com todas as restrições. Aí chegou o dia do culto ontem, foi rápido. Disse: Heloísa, é hora do culto. Ela olhou para mim e fez: vovô, é hora do culto. A gente se levantou, foi lá, eu, Abinaí, Marisa. A gente vai dar as mãos. E ali eu trouxe a palavra, ela ficou olhando. Ela já terminou, vovô? Disse: ainda não, está quase terminando. É porque às vezes demora um pouquinho. Ela terminou ainda não, você ainda vai terminar. Ela fez: já acabou, disse: ainda acabou ainda não. Ela disse: tenha calma, que ela quer brincar, né? Criança, né? A gente foi fazer a oração. Ela olhou, fechou o olho, não ficou assim. Ela disse: Heloísa, a gente vai orar agora. Aí ela abaixou, né, Heloísa? Heloísa está me escutando? Elô! Então a gente ali orou. Que tal a gente parar um pouquinho na nossa casa e chamar nossos filhos para orar? Dentro da sua casa. Você que tem filho ainda, criança, pequeno, adolescente, está morando com você, chama. Todos os dias a gente tem desafiado isso. Foi rápido, a gente deu a mão, fez aquele círculo e fez uma oração. Lembrar de Deus. Lembra de Deus. Não só faz uma oração quando a pressão subir ou baixar, ou quando a dor vier. Lembrar de Deus toda hora. Lembrar de Deus sempre. Aleluia. E terceiro e último lugar, o que acontecerá se Deus nunca fizer parte da minha vida? Na Bíblia está previsto uma prestação de contas. Você sabia disso ou não? Não sabia? Está previsto uma prestação de conta escatológica. Por exemplo, veja o versículo 14. 12, 14. Vamos lá? Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus vai chamar tudo a atenção. Tem um livro de Deus lá que anota tudo. Então, irmãos, essa prestação de conta, nessa palavra observamos isso. Deus vai trazer a juízo. Pode ser bom, pode ser mal. Em outras palavras, tudo que fizermos até a nossa morte, até o último dia da morte, tudo que a gente fizer será registrado em um livro. E o dia, esse livro será aberto. E nós seremos julgados segundo tudo que tiver nele escrito. Quer conferir? Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Apocalipse 20, 12 está lá. Quando o livro abrir, a dizer: o pastor Samuel, vem cá. E, tem tudo sobre mim e tem tudo sobre você. Por isso que a gente tem que se aproximar de Deus. Deus tem misericórdia, perdoa os nossos pecados. O que é que vai acontecer se na minha vida Deus não fizer parte? Quando abrir esse livro lá, você nunca quis saber de Deus? Seu interesse só era o prazer, só era aqui ou agora. Esqueceu de Deus. Se lembrarmos de Deus antes da nossa morte, lembra do ladrão da cruz do Calvário? Vamos morar no paraíso. Se lembrarmos de Deus, lembra-te de mim quando entrarem no paraíso. Não foi isso que ele perguntou? Aí Jesus disse assim: hoje mesmo, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ainda bem, que sabedoria, viu? Ali foi o Espírito Santo. Na hora da morte dele, ele gritou. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. Tem pessoas que é rebelde, mas na hora da morte, mas cuidado com isso. Sirva a Deus na sua juventude. Então, irmãos, tem esse livro que está escrito. A inscrição nesse livro de Deus vai garantir a cidadania celestial, cidadão do céu. Se você entregar sua vida a Cristo, hoje ainda, o seu nome será escrito no livro da vida. E você vai ter seu nome lá naquele livro e vai ser chamado por Deus. Por isso, da importância de lembrar do Senhor antes que venham os maus dias, antes que chegue a morte, antes que chegue o dia do juízo. Porque Deus há de trazer juízo tudo. Queridos irmãos, além do que já foi dito, a vida sem Deus é vazia. Uma vida sem Deus é vazia. É carro, é casa, é ouro, é jogo, é não sei o que, e os prazeres, mas não tem Deus, é vazia. Tudo fica aqui, não leva a nada. Tudo que foi dito aqui, uma vida sem Deus é vazia. É uma vida sem conteúdo. É uma vida sem propósitos. Pois o homem foi criado para Deus, e somente Ele pode preencher o vazio existencial da vida desse homem. Só Deus pode preencher.
não é uma árvore que você plantar, não é um livro que você escrever. Tudo isso é importante. Não é o casamento, não é ter filhos. Tudo isso é importante, enobrece, engrandece, é bom. Mas a melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus. E todas as coisas que eu já fiz, aceitar Jesus foi a melhor coisa. Por isso que a união masculina tem que cantar em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Você lembra desse hino? Coisas erradas eu andei fazendo, e a gente faz mesmo, na condição de pecador. Ah, se fosse aquele culto presencial, os homens vêm agora, todos os homens podem vir. Vem cá, Gessildo, vem cá, Fabinho. Vamos lá, levanta, vamos pra cá. Enche aqui todo mundo, vem pra cá. Vem cá, Bebeto, beleza pura, vem embora. Charlie, acorda aí, vem pra cá. Vamos lá, chamar tudinho. Aí vamos, olha lá. De tantas coisas andei fazendo. Cadê os homens? Vem pra cá. De quase todas. Vem, Gabi. Me arrependi. Botou no embalo de Deus. Vamos lá. Mas houve uma especial. Foi a mais perto que eu já fiz. Ô glória, canta, homens. A melhor coisa que eu já fiz, oh aleluia, em toda a minha vida, salvou-me foram três. Em aceitar Jesus, sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador. Oh, aleluia, tomei a decisão que me salvou. Canta comigo, vamos lá. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um aqui que a gente vai cantar isso no final. Ai, como é bom ser conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Deus está presente nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eita, Deus grande. Hoje é dia de lembrarmos de Deus. Quando devemos lembrar de Deus? Lembre agora. Chore e peça perdão a Ele. Porque devemos lembrar de Deus? Ele é a nossa única esperança. Só Deus. O que acontecerá se Deus não fizer parte da nossa vida? Morte eterna, destruição. Tem um salmo, número 50, versículo 22, diz assim: ouve pois isto, vós que se esqueceste de Deus, para que eu não vos faça em pedaços, sem haver quem os livre. Salmo 50, verso 22. Não esqueça de Deus não. Você vai ficar atrapalhado. Tudo vai dar errado quando você esquecer de Deus. Não esqueça de Deus nunca. Pode até estar prosperando. Se teu negócio prosperar, não ponha nele a tua confiança. Põe confiança em Deus. É um salmo que fala sobre isso. Põe a tua confiança sempre no Senhor. Deixa eu mostrar a você. O Espírito Santo está presente aqui, está me lembrando. Salmo 62. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que coisa linda, aleluia. Confia só em Deus. Minha alma espera somente em Deus. Minha alma, Ele é a minha esperança.
Só Ele é minha rocha, só Ele é minha salvação, só Ele é a minha defesa, só Ele. Em Deus está a minha salvação, em Deus está a minha glória. A rocha da minha fortaleza é Deus. Aleluia! Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente os homens de classe baixa são vaidades, e os homens de ordem elevada são mentiras. Pesado na balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis, presta atenção, igreja. Não confieis na opressão, nem vos desfanezais na rapina. E se a vossa riqueza aumenta, não ponhas nela o teu coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Aleluia. E também a Ele pertence a misericórdia, pois Ele vai retribuir a cada um conforme a sua obra. A melhor coisa que eu já fiz, Gabi, a melhor coisa que eu já fiz, Rodrigo, Abisaí, a melhor coisa que eu já fiz, vamos cantar mais uma vez. E você que tem um telefone aí do pastor, grava esse telefone. Eu quero voltar nessa noite, pastor. Esse culto Deus falou muito comigo. Tem o meu telefone aí e você vai ligar e eu vou orar por você. De tantas coisas, canta, homens, que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Eita, tá forte, viu? mas ouvi Uma especial, glória, foi a mais bela. Olha a Bíblia, aceitar Jesus foi a melhor coisa. A melhor coisa é ser servo do Senhor, é ser salvo, é ter certeza da salvação. Em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Canta, Diácono Boza. Andava por aí, ele tem um testemunho, andava nas trevas, aconteceu conosco, andava no caminho que não agradava a Deus, na condição de pecador, aleluia. Mas quando achei-me desfalecendo, oh aleluia, tomei a decisão que me salvou. Olha aí, a melhor coisa, lê a palavra. A melhor coisa que eu já fiz. Eita, meu Deus, em toda a vida, aleluia, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Lembra do Senhor, lembra do teu Criador. Vamos encerrar, pode ficar aqui o grupo aqui. Lembra de Deus. Você quer ligar, falar com o pastor? Tem um telefone aí, Claudião? Anota meu telefone. Se não hoje, amanhã. Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu vou orar por você. Pastor, eu já aceitei, mas eu fiquei um pouco afastado. Eu quero voltar. Volta. Essa semana 2 pessoas ligaram para mim e disseram: pastor, eu estou voltando para a igreja, viu? Passei um tempo afastado, mas estou voltando. Eu queria dar um abraço a Denis e a Gilda. Um grande abraço a esse casal. Estou voltando, pastor, à minha igreja. Amém. Deus abençoe vocês. Estamos aqui com as portas abertas. Volta para Jesus. E se você, algum irmão, quiser ligar: pastor, eu queria que o senhor colocasse meu nome no grupo 23h45, porque hoje ainda, 15 para meia-noite, nós estaremos reunidos, todos em oração. É um grupo que tem 23h45. Amém? Então a gente agradece demais a Deus. E nesse instante, vamos orar encerrando
o culto desta noite. Eu vejo a glória, né? Você está querendo cantar, hoje está querendo cantar mesmo, pessoal, né? Eu vejo a glória do Senhor já aqui. A gente vai ministrar aqui a oração, a bênção apostólica. Logo após a gente canta esse hino, encerrando com chave de ouro. Aleluia. Obrigado por tudo, ó Deus. Obrigado pelas vidas que estão se voltando, ó Deus, em várias partes, Deus, desse Brasil e do mundo, ó Pai, que ouviram a Tua palavra. Deus querido, abençoa todas essas pessoas que estão voltando, ó Pai, com coragem, com determinação, e que procuram uma igreja mais próxima da sua casa, ó Pai, e que voltem para Teu caminho, ó Deus, porque a melhor coisa que podemos fazer é voltar para Ti, ó Pai. Obrigado pela celebração, obrigado porque esse culto, ó Pai, chegou ao teu trono como cheiro suave, ó Pai, para a glória do Teu nome. Obrigado pela vida dos jovens e EBT, pelos levitas, pela transmissão, pelos diáconos, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem operado. Aleluia, louvado seja Teu nome, ó Pai. Meu Deus, e essa vida que está se voltando, meu Pai, escreve esse nome no livro da vida, ó Pai, para que eternamente esteja contigo, ó Pai, esteja com a Tua igreja, conosco, eternamente gozando da eterna salvação. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, igreja? Eu vejo a glória do Senhor já aqui.